alguns detalhes importantes aí, né? Muita gente acompanhou lá o que a gente trouxe no Central da Toca. O bastidor lá que eu tinha falado, Caramujo, é que sobre o Sinisterra, né? Que o Lucas Green, todo mundo sabe quem é o Lucas Green aí que aparece aí no chat, né? Sabemos, sabemos, É, que isso, Caramujo. sabemos, sabemos. Mas aí, véio, o que acontece? A gente lá com a equipe do Central, tava todo mundo apurando, né? E só que a gente não tinha ainda uma segurança para trazer uma informação concreta, véio. E não é que o Lucas Green aí, ele participa de um grupo, véio, e o nome desse cara apareceu no grupo. E o cara ainda estava ironizando, falou assim: ó, vou falar aí primeiro com o Samuel, hein? Não sei como isso não vazou, Caramujo. A gente deu a notícia na terça, acho que foi no sábado isso. E eu falei, meu Deus do céu, velho, isso não pode vazar antes de ter um avanço e tal, porque foram muitas conversas, véio, e a gente trouxe lá como que começou a história, véio. Um nome mapeado pelo Cruzeiro, num primeiro momento, negociação impossível de acontecer, por mais que o Sinisterra não vinha jogando, é um atleta que foi muito valorizado, né, em duas negociações, o Leeds pagou caro, o Bournemouth pagou caro, e salário muito importante, tanto que ele reduz o salário para vir para o futebol brasileiro. O jogador quer muito estar aqui, esse é um ponto fundamental. E aí, o Cruzeiro começou com um contato mais firme através do Joaquim Pinto e do Leonardo Jardim, porque o diretor esportivo do Bournemouth hoje, ele passou na Roma, ele trabalhou no Benfica e ele trabalhou com o Joaquim Pinto e conhece o Leonardo Jardim, que é o Thiago Pinto, tem até o mesmo sobrenome, é pouco comum lá, né, em Portugal. E aí ele assumiu, acho que na metade do ano passado. Então, tinha que dar certo, né? E eles fizeram esse contato e as chances foram aumentando, o interesse do clube inglês também, vendo a seriedade que estava conversando ali com o Joaquim Pinto e com o Leonardo Jardim, e a partir disso, tendo essa abertura do clube inglês, o Cruzeiro sempre trabalhou para uma vinda em definitivo do atleta. Por isso que quando surgiu aquela informação, um empréstimo simples com opção de compra, a gente tinha outros detalhes, outras informações que no momento certo a gente iria trazer, que era quando fosse anunciado. O Sinisterra ele vem para o Cruzeiro numa espécie de negociação em definitivo, que num primeiro momento é um empréstimo com obrigação de compra, mas ele vai ficar aí por alguns anos. Ninguém trabalha outro cenário, né? Claro que a obrigação de compra ali tem algumas metas para serem cumpridas, mas acho que isso tudo vai ser alcançado. E o Cruzeiro, depois dessa conversa, né, do Joaquim com o Leonardo Jardim, com o diretor esportivo do clube, conversaram também com o próprio jogador. E aí vem a diretoria do Cruzeiro, né? Com o Pedro Júnior, com o Paulo Pelaipe, com o staff dele, com o Simone, aí, o empresário, que é um empresário muito grande no futebol, com o próprio Sinisterra e também com os familiares. Porque tudo aquilo que a gente disse, quando você vai deixar uma Premier League, futebol inglês, voltar para a América do Sul, e às vezes muita coisa que sai do Brasil, né? Isso acaba assustando as pessoas. Onde que vai morar? Então, teve todo um trabalho do Cruzeiro de convencimento, também com os familiares. E quando eu vi o vídeo ali do Pedrinho conversando com a família Terra, né? Com a mamãe Terra e a irmã Terra, eu me lembrei disso aí, dessa história, dessa apuração que a gente estava tendo, porque todo mundo teve que conversar, mostrar a cidade, como que seria o lugar do Sinisterra morar. Foi um trabalho aí de alguns bons dias. E a gente estava ali naquela apuração e muita gente, isso aí demora porque o clube inglês também movimentando na janela, né? Então, a partir do momento em que eles aceleram para uma liberação,
eles foram ao mercado, e aí, primeiro eles estavam nos Estados Unidos, inclusive, né? Então, estava toda hora uma questão de diferença de fuso, o clube lá trabalhando para contratar também. Liberar o Sinisterra não era prioridade, né? Então, falava um dia, depois voltava a conversar no outro, e assim foi, até que o Cruzeiro conseguiu definir um empréstimo com obrigação de compra de 50%, depois uma outra opção para comprar outros 50%, numa totalidade aí de 11 milhões de euros, os 100%. Agora, o Cruzeiro paga 2 milhões e meio de euros, por isso que não é um empréstimo simples, né? Se fosse empréstimo com opção de compra, ninguém ia pagar 2 milhões e meio de euros de cara, né? Então, o Cruzeiro vê no Sinisterra, com 26 anos, um jogador para ir para a Copa do Mundo, para voltar para a seleção da Colômbia, para dar um retorno técnico muito grande pelos próximos anos. E aí, se for o caso, né, eu não tenho dúvida nenhuma que se ele jogar o que ele pode, estando 100% fisicamente, ele vai se valorizar ainda mais, né? Para ser aqueles valores lá que todo mundo já pagou em outros mercados, sei lá. Mas então, 2 milhões e meio de euros no ato do empréstimo e mais 3 milhões e meio daqui a um ano, com essas metas aí, compra 50. Depois, aí eu não sei qual período, a possibilidade de mais 50, o total de 11 milhões de euros por 100% dos direitos econômicos do Sinisterra, que, volto a frisar, reduziu o salário, abriu mão lá do contrato dele na Inglaterra, convencido por esse projeto que foi apresentado aqui por todos do Departamento de Futebol do Cruzeiro, Caramujo. Não, excelente. Inclusive, colocamos aí na tela os detalhes, né, com os valores em reais, né? No ato do empréstimo, então, o Cruzeiro paga 16 milhões de reais, que seriam esses 2 milhões e meio de euros, para ficar com 50% do jogador aí, mais 22,4 milhões de reais, né? Que totalizaria a aquisição do jogador em 6 milhões de euros, né? 2,5 no empréstimo, 3 milhões e meio de euros no ano que vem. E aí, caso o Cruzeiro queira comprar mais uma parte do jogador no futuro, esse outro valor aí de 38 milhões.